Oiê, tudo bem? Meu nome é Yasmine, eu sou neuropsicóloga e hoje a gente vai trazer um videozinho super interessante sobre estratégias emocionais para as mamães atípicas. Aliás, o que é esse termo atípico que todo mundo vive falando por aí? Veja bem, nada mais é do que designar um comportamento que é fora do comum. Por exemplo, o comportamento autista, certo? Então, as crianças autistas, a nomenclatura correta de nos referirmos a elas são crianças atípicas. A gente também pode se referir como autistas. E as mamães que acabam convivendo bastante com esse tipo de funcionamento, nós chamamos de mamães atípicas. Na verdade, é um termo super carinhoso que todo mundo que trabalha e vive esse tema usa essa nomenclatura para poder identificar melhor a mamãe, o filhinho, o papai e seja quem for. Todas as mulheres, quando ficam sabendo da sua gestação, acabam criando um imaginário muito ideal dessa criança. Toda mamãe que está grávida, ela pensa que o seu filho vai ser um príncipe ou vai ser uma princesa, que ele vai poder mudar o mundo, que vai ser uma pessoa absolutamente imprescindível para a vivência enquanto comunidade. Com o passar do tempo, a mamãe acaba percebendo que o mecanismo do filho dela acaba sendo um pouquinho diferente. Isso vai causando uma ansiedade, uma preocupação e a mamãe acaba ficando um pouco triste, angustiada, porque ela percebe que esse filho ou essa filha acaba não sendo aquele ideal de criança que ela imaginou quando ela estava grávida. E isso vai causando uma ansiedade, uma preocupação bastante importante. E a mamãe vai ficando cada vez mais angustiada com isso. Ela começa a dividir com o marido, com a sogra, com a própria mãe, sobre essas desconfianças que ela vem percebendo na criança. Desde o berço, ela tenta fazer contato visual, brincar um pouquinho com a criança e ela percebe que o neném não responde. Isso vai se permanecendo ao longo do tempo e a criança começa a demonstrar um pouco de dificuldade de ser recíproca no afeto. Poxa, imagina como vai ficar a cabeça dessa mamãe. O filho dela, que ela gostaria de ter tanta afetividade, de abraçar, de beijar, ele acaba não sendo recíproco. Isso corta o coração de qualquer mamãe, não é mesmo? Eu me coloco no lugar, eu imagino que isso deve ser muito difícil. O que acontece então? A mamãe e o papai começam a buscar um diagnóstico. Então vão em médicos, vão em especialistas e começa o que a gente chama de avaliação diagnóstica. Vários profissionais vão analisando essa criança para entender melhor por que essa dificuldade de afeto, por que essa dificuldade de comunicação, esse comportamento repetitivo que nunca vai embora. Então, os profissionais vão avaliando para entender melhor o que está acontecendo. Pode acontecer dos profissionais chegarem na conclusão que, sim, de fato, essa criança é autista. Essa criança autista pode ser leve, pode ser moderado ou pode ser severo. Mas se de fato essa criança for autista, em algum momento a mamãe e o papai vai receber essa notícia. Essa notícia, de fato, é um pouco devastadora, sabe? A mamãe agora vai ter que lidar com uma outra criança, uma criança que ela vai continuar amando terminantemente, mas uma criança que agora é atípica. Ela ganhou um filho novo que vai precisar de uma adaptação de rotina, vai precisar frequentar terapias, ela também vai precisar contar para os familiares, enfim, é uma mudança bastante importante na estruturação da família como um todo, sabe? Portanto, o diagnóstico, ele pode vir como um alívio, porque essa mamãe, ela já estava um pouco desconfiada, sabe? Ela estava ansiosa, ela queria saber o que o filho dela, o que a filhinha dela tinha de tão diferente. Ela queria receber um tratamento, ela queria saber como ela podia ajudar essa criança. Então, o diagnóstico, ele pode ser entendido como um alívio. Porque agora ela vai ter um direcionamento, ela vai receber orientação profissional e vai saber exatamente o que fazer com isso.
Só que acontece que algumas mães podem entender isso de uma maneira bastante triste e ficar devastada com esse diagnóstico. Então, essa é a primeira dica de estratégia que eu trago para as mamães. Olha, de fato é uma coisa que não é muito legal. A gente vai sentir tristeza, negação, raiva e várias coisas. Mas eu indico vocês que depois da gente sentir várias coisas ruins, a gente pode pensar do lado positivo da vida, no sentido que o diagnóstico agora vai te dar um norte. Agora você vai ter uma equipe de profissionais te ajudando a ser uma mãe e a criança a ser uma pessoa melhor, a todos serem felizes de uma maneira um pouco mais funcional. Essa dica nos leva à segunda estratégia. A mamãe e o papai, é claro, podem se tornar especialistas no assunto de autismo. Então, é uma estratégia emocional que eu trago para vocês. Vocês podem comprar livros, procurar na internet, encher os profissionais de perguntas, porque é atrás do conhecimento que você vai saber lidar com o seu filho. É através do conhecimento que você vai entender que você não fez nada de errado para causar o autismo nessa criança. E também é através do conhecimento que você vai saber lidar com as estereotipias, se for uma birra ou se for uma crise. Aquela mãe que não tem muito conhecimento sobre o autismo pode entender que, não, isso aqui ele está fazendo porque ele quer me irritar. Já aquela mãe que procurou a informação e conhece o mecanismo da criança autista, ela vai ter certeza que o filho teve aquele comportamento ou aquele outro exatamente por motivos que já são pré-estabelecidos. Mas ela sabe de tudo isso porque ela buscou informação. Outra dica super importante é a continuidade de hobbies, ou seja, a continuidade de atividades individuais que a mamãe fazia antes, que ela não deve parar de fazer. Essa mamãe agora que é atípica, se ela adorava ir na natação aos sábados de manhã, por exemplo, eu indico para ela continuar fazendo a natação que tanto trazia o bem-estar para ela. Olha, se não der mais para ir sábado de manhã, por exemplo, mude a rotina. Tudo bem, você pode marcar em outros dias, mas é muito importante emocionalmente você ter momentos de lazer, momentos que você pode sentir que você está seguindo prazeres individuais que te tragam paz e calma. Então, mamãe, continue se priorizando, viu? Continue fazendo tudo que te faça feliz. A próxima dica é entender a importância do apoio social e familiar. Não se fecha com seu filho dentro da sua casa. Conte para os seus familiares próximos sobre o diagnóstico. Conte para sua família sobre o que está acontecendo com você e use-os como uma rede de apoio. De vez em quando será necessário, e você, mamãe, sabe muito bem do que eu estou falando, de vez em quando será muito necessário receber esse apoio. Quem sabe uma tia ou uma vovó para ficar com a criança por enquanto você vai na aula de natação, por exemplo. Alguma coisa do tipo, mas de fato você vai precisar de apoio, de rede familiar. Então aceite essa rede familiar e se abra completamente sobre o que está acontecendo no seu seio familiar. Na sequência, eu indico a mamãe agendar uma consulta de psicoterapia para si mesma. Veja bem, o autismo vai trazer questões emocionais para ela. E não só isso, ela também é uma pessoa que tem uma vida. Ela pode ter um trabalho, um marido, enfim, outros filhos. Esse apoio emocional vai poder criar um espaço de escuta e de comunicação sobre qualquer questão emocional que a mamãe quer dividir com uma pessoa que não é da família, que não é o marido, que não são os amigos. Ela quer dividir com um profissional psicólogo. Ele vai poder ouvir e ajudar absolutamente dentro das técnicas da psicologia. Isso vai trazer uma possibilidade da mamãe ter uma qualidade de vida bem melhor. Outra dica muito importante é evitar situações de estresses. Às vezes a rotina é muito estressante
Então, temos que levantar, trabalhar, cuidar dos nossos filhos e no meio disso tudo, as pessoas acabam irritando a gente. Isso acontece comigo, não acontece com você? Tenho certeza que é uma coisa muito comum na nossa vivência. É que podemos evitar algumas situações de estresses. Se eu sei, por exemplo, que uma coisa ou outra coisa pode culminar em uma situação que vai me trazer estresse, eu com certeza vou evitar isso pensando no meu bem-estar, pensando no meu amor próprio, eu vou criar caminhos diferentes para evitar aquela situação de estresse. É muito importante que essa mamãe atípica, ela se sinta bem com a sua rotina e longe de qualquer situação que possa trazer sentimentos ruins para ela. Então vamos lá, mamães, vamos sempre priorizar o nosso bem-estar, hein? Na sequência, é super importante adequar as expectativas. Então, lembra quando você estava grávida? Você imaginava aquele filho ideal, perfeito, perfeito ou perfeita. O autismo vai te trazer algumas adequações dessa perfeição, certo? Então, conheça o seu filho ao máximo, conheça todas as potencialidades dele ou dela. De acordo com as potencialidades que você analisa na criança, aí sim, crie expectativas de acordo com o que a criança te mostra. Com isso, o seu nível de frustração diminui e você pode ser muito mais feliz, porque você está com expectativas reais sobre essa criança que não é ideal. Essa criança, ela é real. Por fim, é super relevante se a mamãe aprender regulação emocional. Pode acontecer com frequência da mamãe estar no mercado, por exemplo, com seu filho ou com sua filha, e a criança ter uma crise. Às vezes está muito barulho ou muita iluminação e a criança absolutamente tem uma desregulação emocional no meio do mercado. O que pode acontecer? Várias coisas. As pessoas vão olhar para você, alguns vão te julgar, outras vão querer te dar conselho. Então, é importante você seguir uma regulação emocional. Saiba que ter um filho autista é sempre capaz que você passe por algumas situações sociais que você vai receber o julgamento alheio ou as pessoas vão querer te ajudar, esse tipo de coisa. Só que previamente você já sabe que isso vai acontecer. Quando acontecer, você pode ficar nervosa, tremer ou querer agir de uma maneira rápida, mas a regulação emocional é ter a expectativa que uma crise sempre pode acontecer. Então, se você espera que esse comportamento de vez em quando vai estar presente na sua vida, você não vai ter uma reação emocional absolutamente muito descontrolada, por exemplo. Você já sabia que aquilo poderia acontecer em um determinado momento. E o principal, você já foi orientada a como lidar com essa crise. Regulação emocional é isso, é ter expectativas reais sobre uma vivência que também é real e a partir daí ter emoções que são um pouco mais contidas, certo? Então, por hoje é só. Gostaria de pedir o like. Como que fala nos comentários? Não é caixa, né? Não, deixa o comentário e compartilhe o vídeo. Por fim, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo e olha, nós estamos aqui para ser a sua rede de apoio também, tá? Então é isso. Até mais!